Boa tarde, finalzinho de tarde por aqui. E eu vim trazer a live, conforme prometido, que eu ia falar aqui sobre o poder das palavras e a importância da comunicação assertiva no nosso dia a dia. Então seja muito bem-vinda quem está chegando por aqui. Hoje é um assunto da importância, né, das palavras, e muitas vezes a gente não dá muita importância, a gente acaba simplesmente falando, né, palavras soltas ao vento, e muitas vezes a gente não sabe do poder, né, e da importância que as palavras elas têm na nossa vida. Então hoje eu vim aqui trazer esse assunto que fez muita diferença para a minha vida quando eu consegui a descobrir a importância, né, que o que sai da minha boca pode fazer a minha realidade, transformar a minha realidade. Então, o que você vem falando todos os dias na tua vida? São palavras que te abençoam, que criam a tua realidade, que moldam a tua realidade, ou simplesmente são palavras que estão te sabotando e você nem sabe? Quais são as palavras que você vem falando no seu dia a dia? Elas estão criando a tua realidade? Lembrando que tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, isso faz parte de uma inteligência emocional também. Porque a inteligência emocional, antes dela acontecer, ela parte também de um pensamento. E esse pensamento, ele vem através de uma palavra. E essa palavra, automaticamente, ela molda a nossa vida, molda a nossa realidade. Inclusive, até na física quântica fala que quando você fala, você não é simplesmente o observador, mas você é o próprio criador da tua realidade. Então seja muito bem-vindo quem está chegando para a live agora. Nós vamos falar sobre o poder das palavras e o quanto a nossa comunicação ela influencia nos nossos resultados, influencia na nossa realidade, influencia também, né, nas nossas relações. Então me fala aqui um pouquinho como que você tem se comunicado com as pessoas, com os outros, como que você tem se comunicado com você mesmo. Então, as nossas palavras, elas têm o poder de nos libertar ou de nos aprisionar. Vocês acreditam nisso? Já ouviram falar? Vão compartilhando aqui comigo. Se tiverem alguma dúvida, já vão me questionando aqui também. Então é isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre o poder da comunicação. E muitas vezes tem muitas pessoas que nem nos entendem, né? A gente fala, as pessoas não entendem e a gente acaba engolindo muitas palavras, acaba não falando o que a gente queria e o quanto isso também nos causa mal. Então é muito importante a gente ter essa inteligência emocional para poder se comunicar da forma mais correta possível, não só com os outros, mas também comigo mesma, né? Para mim criar a minha realidade. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir dessa live, que a gente vai falar aqui também um pouquinho sobre a neurociência, vamos falar alguns capítulos aqui também da Bíblia, né? Que essa questão das palavras está também em Tiago 3 e fala que as palavras elas têm o poder de nos abençoar ou de nos amaldiçoar. Então, está todo esse assunto também dentro da própria Bíblia, que Deus traz isso para dentro da nossa própria criação e como nós somos filhos, né, de Deus, então nós herdamos isso dele, então é algo muito importante para ser revisitado e analisado as palavras que saem da nossa boca, porque às vezes a gente simplesmente acha que não faz sentido, que é tão simples falar, abrir a boca e falar, mas o quanto é bom a gente pensar, né, antes de proferir qualquer palavra, seja para mim mesma, né, para criar minha realidade ou na vida de outras pessoas também. Então é muito importante a gente
reavaliar tudo que nós formos falar, porque realmente está na Bíblia, está na ciência e a gente precisa ter cada vez mais inteligência emocional para poder criar essa nossa realidade e analisando quais são os nossos comportamentos que precisamos corrigir para conquistar, né, o que realmente a gente sonha para a nossa vida. Saber que para mudar a nossa realidade a gente também precisa mudar os nossos comportamentos e inclusive a nossa própria comunicação. Então, se eu hoje estou falando palavras negativas para mim mesmo, então analisa quais são os resultados que você está colhendo hoje. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa alinhar e mudar a tua comunicação para você conquistar o que realmente você deseja. Então, eu sei que às vezes é difícil tu pensar assim, eu vou mudar a minha comunicação para mudar a minha realidade, e muitas vezes a nossa realidade ela vai mudar sim, mas a partir do momento que você inserir novos hábitos, uma nova comunicação, e às vezes demora, mas precisamos mandar esse comando para o nosso cérebro aos poucos, para que ele vá criando essa trilha neural, para que você vá desenvolvendo hábitos novos, né? E uma nova mentalidade, porque não existe mudança de resultados na tua vida sem antes mudanças de comportamentos. Inclusive a comunicação e as palavras que saem da nossa boca é um comportamento que faz toda a diferença para chegarmos aonde a gente deseja. Né? A comunicação é muito importante nos dias de hoje, porque sem a comunicação a gente não consegue avançar nos nossos relacionamentos, não conseguimos ter relacionamentos mais saudáveis, não conseguimos chegar em ambientes também para nos conectarmos com outras pessoas. Então, o quanto é importante a gente analisar tudo isso e fazer essa mudança de mente, né? E a partir da comunicação é o início para que tudo aconteça, né? Como eu falei antes, a primeira coisa que nasce dos nossos pensamentos e depois vem para as palavras, e as palavras elas se tornam ações, né? O que vocês acham sobre isso? Já ouviram falar sobre o poder das palavras na nossa vida? E inclusive, a neurociência ela mostra que as palavras que você escolhe, né, aquelas palavras que você fala, elas afetam diretamente na química cerebral. Ou seja, se você diz assim, eu não consigo, eu vou errar, o que vão falar, eu não vou fazer porque tudo que eu faço não dá certo. O que acontece? Vai esse comando para o teu cérebro, né, que ele aciona a amígdala, que é a parte das emoções, que simplesmente ele bloqueia essa amígdala, as emoções, ela bloqueia a atuação, né? Então ela acaba te impedindo de você agir, porque você só consegue se movimentar e agir na tua vida a partir do momento que tu equilibra mais o teu racional, porque a tua emoção ela te conduz sempre para o lado que você está mandando esse comando para o cérebro, né? Que nem eu falei. Você diz que você não é capaz, automaticamente o teu cérebro vai bloquear a tua ação. Então você não vai agir e você assume isso como uma regra, como uma ordem. Agora, quando você diz assim, eu vou lá, eu vou conseguir, eu sou capaz, então automaticamente você já aciona o teu córtex pré-frontal, que é a parte da tua razão. Então você consegue fazer e executar. Por isso que é importante você também buscar esse equilíbrio da tua parte racional e da emocional para que não dê esse choque, né? Então, quando você tem o teu racional junto com o teu emocional, eles equilibrados, eles andam de forma mais eficaz para você chegar no teu objetivo. Então, as coisas vão se alinhando e tudo isso parte da nossa comunicação. Então, a forma como você fala, né, como você sente, é os resultados que você vai ter, né? E é realmente como você age
para conseguir o que você deseja, mas que tudo parte através das palavras. E vocês sabiam que está na Bíblia? E a Bíblia ela começa com uma frase poderosa que Deus ele disse assim: então haja luz e se fez a luz. Então Deus criou o mundo, Ele criou tudo com uma palavra, com as palavras. Deus ele não criou o mundo com as mãos, Ele criou com as palavras. Então me responde, se nós somos filhos de Deus e nós herdamos, né, essa herança do nosso Pai, então nós também podemos criar a nossa realidade através das nossas palavras. E quais são as palavras que está saindo da sua boca hoje? São palavras que abençoam, são palavras que edificam, são palavras que constroem, ou são palavras que amaldiçoam, palavras de descontentamento, de insatisfação, de tristeza, de angústia? Quais são as palavras que você está lançando hoje para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para a vida das pessoas que convivem com você, sabendo que isso molda a tua realidade? Faz essa análise por um momento. Como que está a tua realidade hoje? Como que você está vivendo os teus dias hoje? E quais são as palavras que você está falando? Verifica se não é a realidade, se elas não se condizem. Sabe por que eu estou falando isso para vocês da importância? Porque eu já fui essa mulher insatisfeita, que só reclamava, que só apontava, que só julgava. E o que eu recebia era só isso. Era tristeza, eram as coisas não dando certo na minha vida. Eu só recebia um mar de insatisfação porque eu reclamava de tudo. Reclamava de tudo, de todos, e eu mesma criava a minha realidade. Então, por isso que eu senti hoje de trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque todos os dias eu vejo o quanto as pessoas estão vivendo na própria realidade que elas mesmas criam através das palavras que saem da boca. Então eu faço um convite aqui para vocês fazerem essa análise e trazendo esse conteúdo com mais embasamento, com mais profundidade, para que vocês façam essa análise na vida de vocês, porque é muito importante a gente analisar sobre isso. E é uma coisa tão simples, mas que a gente vive no piloto automático e simplesmente é tão fácil falar do que pensar, né? A gente muitas vezes só fala e não pensa o quanto isso pode prejudicar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, as palavras, elas criam tudo. Elas criam o ambiente, elas criam a nossa própria identidade, as conexões, os relacionamentos, elas criam. Qual é o padrão, quais palavras que você fala sobre a pessoa ideal para você? Ou você é daquela pessoa que fala, vou dar um exemplo aqui, tá? Que fala, por exemplo, homem não presta. Ou você é aquela pessoa que fala, não, eu vou conquistar, vou conseguir, já tenho um companheiro legal, já tenho uma pessoa que contribui para o meu crescimento, uma pessoa que vai me impulsionar para mais, para ter uma vida melhor juntos. Você é essa pessoa positiva que fica olhando o mundo com olhos diferentes, com olhos de luz, com olhos de criação? Ou você é aquela pessoa que através das experiências negativas que você teve, você hoje globaliza, né? Envolve todo mundo na mesma panela? Então, o quanto é importante a gente buscar esse autoconhecimento, mudar esses comportamentos, mudar e alinhar a comunicação para criar uma realidade nova, né? Porque senão vai continuar com os mesmos resultados através e tudo isso nasce da nossa comunicação.
Então, o que você vem falando hoje para você sobre o padrão de relacionamento, sobre a tua saúde? Quando você se olha no espelho, o que você fala de você? É críticas? É descontentamento? Ou você olha e se acha linda, maravilhosa, porque é essa a realidade que você está criando? Como é que está hoje a tua comunicação? Me diz como é que está hoje. E eu tenho umas dicas aqui para vocês conseguirem se ouvir com atenção. Como que você reage e age quando... Vamos ver o que a Letícia falou. A minha psicóloga me disse uma vez para colocar post-its espalhados com palavras positivas, frases para sempre ler e ir treinando o cérebro. É isso, Letícia. Isso aí. Nós precisamos mandar comandos para o nosso cérebro com palavras positivas. Sabe por que muitas vezes nós somos negativos? Porque lá na nossa infância, né? Porque tudo parte de lá, muitas vezes falavam o que nós era, né? Eu já ouvi falar, né? Inclusive eles falavam, nossos pais falavam que tudo que a gente fazia, tudo que você faz não é certo, ou você é chato, você é burro, você é imbecil, tudo que você faz não é certo, né? Tudo que você faz dá errado. Então, automaticamente, você assume esse padrão hoje também, muitas vezes, na tua vida. E quando você pensa em fazer algo, então você acha que você não vai conseguir, que você não é suficiente para executar aquela tarefa. Por isso que muitas vezes nós não saímos do lugar, porque essas crenças elas estão atreladas dentro da nossa própria mente. E essa crença, ela nos acompanha a vida toda. Então é extremamente importante a gente parar a nossa vida e fazer esse trabalho de reprogramar as crenças, de alinhar a nossa comunicação, os nossos comportamentos, para que realmente a gente possa conquistar resultados diferentes. Caso contrário, é impossível conquistar os sonhos, os objetivos, tendo os mesmos comportamentos. Quantas vezes eu também tentei agir em direção aos meus sonhos e eu não conseguia porque as minhas emoções me travavam, as minhas crenças me travavam. Então hoje eu estou fazendo também todo um trabalho de reprogramação. Eu estou na jornada, fui para formações, hoje eu sou especialista em inteligência emocional, especialista em comportamento humano e hoje eu estou fazendo toda essa live, me coloquei como desafio aqui para poder compartilhar esse conhecimento aqui, porque você fala assim, a comunicação, o poder das palavras, é algo tão simples, tão bobo, mas cria a nossa realidade. Tá na Bíblia, tá na ciência. Então já é comprovado, várias pesquisas, então é algo que eu estou trazendo aqui porque eu vejo que muitas pessoas maravilhosas, eu conheço pessoas maravilhosas e incríveis que não enxergam o seu valor, não enxergam a sua real identidade, só ficam e criam a sua própria realidade, né? E isso é muito triste porque a partir do momento que você muda a sua comunicação e começa a mudar os teus comportamentos, então os teus resultados e a tua realidade ela também muda. Então é isso que eu quero começar a trazer aqui para compartilhar com vocês. E é muito importante tudo isso aí, Letícia. Obrigada por ter compartilhado aqui. Então comecem a declarar sobre a vida de vocês palavras, profecias, palavras e frases positivas, em vez de dizer, eu não consigo, eu sou fraco, nada que eu faço dá certo. Começa a mudar, muda, eu consigo, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou determinado. E assim você vai criando esse novo hábito, vai reprogramando a tua mente para que você realmente mude, vá virando aos poucos a chave. É fácil? Não é. Não é fácil, às vezes você não tem aquela realidade e você começar a dizer e olhar e afirmar.
sendo que muitas vezes você não tem, mas você precisa dar esses estímulos. O nosso cérebro, ele é igualzinho ao músculo. O nosso corpo, para criar músculo, ele precisa de estímulos na musculação. Assim é o nosso cérebro. Se você quer ter comportamentos novos, crenças novas, você precisa mandar estímulos novos para o teu cérebro para que ele comece a mudar a tua realidade. E talvez, né, você deve ouvir tudo isso e pensar assim, Aline, mas eu já tentei de tudo para mudar a minha comunicação, né, mas sempre tem algo que está me travando. Então é por isso que eu também, baseado na minha experiência, eu criei o Mapa da Descoberta, que é uma análise de perfil comportamental e emocional, né, que revela como você se comunica, como você reage, como você se sabota e como você pode virar essa chave. Então, porque quando você entende como você funciona, né, por dentro, você acaba se comunicando também com mais verdade, você vive com muito mais liberdade. Então, se você quiser saber mais, é só me chamar ali que eu te passo as informações do que precisa, né? Então, só para fazer o fechamento dessa live aqui, eu quero dizer para vocês que a comunicação, ela não é só uma habilidade, ela é uma ponte entre você e quem você nasceu para ser, porque ou você sempre vai criar a tua realidade através da tua comunicação. Então, o que vocês podem fazer hoje para ir mudando essa comunicação? Então, a partir de hoje, em vez de você falar coisas negativas sobre você e sobre a tua vida, começa dizendo que as tuas palavras, elas constroem a tua liberdade. E começa a dar essa virada de chave aí na tua comunicação, desenvolvendo uma nova mentalidade para você mudar a tua realidade. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa live aqui tenha feito sentido para vocês. Eu vou começar a trazer mais conteúdos aqui sobre mentalidade, sobre inteligência emocional, sobre como nós reagimos, como nós agimos em algumas situações, sobre crenças limitantes também e padrões que nós assumimos. Então é um desafio que eu estou colocando aqui para mim, para poder também compartilhar aqui esse conhecimento que está sendo tão transformador na minha vida e com certeza vai ajudar a tua vida também, ajudar você a enxergar de uma forma diferente, aliado, né, com a ciência e com ensinamentos bíblicos também, porque a Bíblia ela nos ensina muito. Inclusive tem muitos neurocientistas, muitos cientistas estudando, porque é um livro, um dos mais antigos, né, e um dos mais lidos, e tudo que a gente precisa consta lá. Então, é um grande carinho estar aqui entregando essa live para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilha com alguém que precisa ouvir e alinhar a comunicação para ter uma vida com resultados diferentes. Então, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima live. Tchau, tchau!